Você não percebe quando começa. Um dia você só quer dormir melhor. No outro, está preso a um frasco de comprimidos que promete descanso, mas entrega esquecimento. O rótulo diz uso controlado. O efeito? Um corpo anestesiado e uma alma cada vez mais distante. Ninguém fala sobre isso. Sobre o peso de deitar e saber que seu sono depende de uma substância que você nem sabe pronunciar direito. Mas eu vou falar. O silêncio da madrugada é cruel. Ele não grita. Ele corrói. Deita-se na cama esperando descanso, mas só encontra um vazio insone que te olha de volta no teto. Você tenta relaxar, mas cada músculo pulsa, cada pensamento ecoa. A cabeça pesa, o peito aperta, os olhos não fecham. E então vem ele, o comprimido. A salvação química. O ritual de quem desistiu de tentar dormir por conta própria. Mas sabe o que é mais assustador? Não é perder o sono. É perder a autonomia. É precisar de uma cápsula para fazer o que seu corpo deveria fazer sozinho. É acordar com a sensação de ter sido sequestrado por uma névoa. A boca seca, o rosto sem cor, a mente arrastando palavras. Um zumbi moderno, que paga caro para continuar se sentindo morto. Quantas noites você fingiu que estava tudo bem? Que era só estresse? Que uma hora passa? Quantas vezes você se olhou no espelho e não se reconheceu mais? O vício não começou no remédio. Começou no silêncio. Começou quando você parou de escutar o que seu corpo sussurrava. A promessa que eu te faço aqui não é fácil de engolir, mas é real. Existe um outro caminho. Existe uma saída. E ela não está na farmácia. Está na terra. Nas ervas. Nos rituais que seus avós faziam em silêncio. E que o sistema te ensinou a esquecer. O segredo da saúde não está nos remédios. Está na sua cozinha. Mas você nunca soube usar. No começo, parece um alívio. Uma noite inteira de sono após semanas de tormento. Você pensa, funcionou. E sorri. Mas há um detalhe que ninguém te conta, e que você só percebe quando já é tarde demais. O sono que o remédio te dá não é descanso. É rendição. É como se alguém apagasse as luzes da sua consciência com brutalidade, sem pedir licença. E quando você acorda, algo dentro de você não voltou. Você acorda sem lembrar dos sonhos. Com o gosto metálico da química na boca. Com o coração correndo como se tivesse fugido de algo durante a madrugada. E talvez tenha mesmo. O travesseiro está amassado, mas sua mente está entorpecida. E ali começa a ruína invisível. Porque o corpo até parece descansado. Mas a alma continua gritando, presa numa câmara escura que só você enxerga. O comprimido se tornou rotina. Um pequeno gesto, todas as noites, repetido como um ritual sombrio. Mas o que parecia cura virou condenação. Ele já não é uma opção, é uma necessidade. E você sente isso. Sabe disso. Percebe que seu corpo já não sabe mais dormir sem ajuda. Ele esqueceu. Foi condicionado. Adestrado. Domesticado. Você trocou autonomia por alívio. E isso é o preço mais alto. Porque não é só o sono que você entrega. É o controle sobre sua biologia. É a sua independência. Você começa a temer o que antes era natural. O anoitecer. Porque sabe que sem aquela cápsula, nada acontece. E se um dia ela não estiver ali? E se acabar? E se o corpo criar tolerância? E se o sistema falhar? Você foi ensinado a confiar em algo que lucra com sua dependência. A promessa de ajuda médica escondia uma sentença. Você nunca mais vai dormir sem mim. Quantos milhões vivem assim? Quantos aceitam essa prisão invisível como normalidade? Quantos vão morrer sem saber que havia outro caminho? Eu quase fui um deles. Quase. Até o dia em que o remédio falhou. Até o dia em que tudo desabou. E é aí que a história muda. A dor se transforma. A busca começa. Toda mentira precisa de um limite. Um instante em que ela quebra, implode, e deixa o vazio à mostra. No meu caso, foi uma noite silenciosa como tantas outras. Mas dessa vez, o comprimido não funcionou. Engoli como sempre, me deitei como sempre, e esperei. 10 minutos. 20. 1 hora. Nada. O corpo tremia, os olhos ardiam, e a mente? A mente parecia um animal enjaulado. Pela primeira vez, o feitiço falhou. É difícil descrever o desespero de perceber que o que te mantinha em pé parou de funcionar. Não há plano B. Não há backup. Só um buraco escuro chamado realidade. A química havia se desgastado,
O organismo saturado. Já não respondia. O comprimido era só um símbolo, inofensivo, sem mais poder algum. E foi ali, no meio daquele abismo gelado, que uma pergunta rasgou minha mente como uma lâmina. E se eu puder voltar a dormir? Como antes. Não por submissão química, mas por algo mais antigo, mais verdadeiro, mais humano. A ideia parecia absurda, ingênua, até. Mas era isso ou continuar afundando? E então outra pergunta veio, ainda mais brutal. Será que fui eu que me perdi? Ou me ensinaram a esquecer como me encontrar? Naquela madrugada sem sono, entre espasmos e lágrimas, algo que eu não esperava começou a acontecer. Meu corpo falava. Com dor, com raiva, com cansaço. Era como se cada órgão dissesse, você não me escuta há anos. E pela primeira vez, eu escutei. Não o barulho externo, não os diagnósticos, não os conselhos automáticos, mas o sussurro interno. A sabedoria orgânica que sempre esteve lá, soterrada sob camadas de comprimidos e comodismo. A ruptura não foi só química. Foi espiritual. Uma queda livre que terminou num solo esquecido. A natureza. O sono não precisava ser induzido. Ele podia ser reconquistado. Lentamente. Com rituais. Com plantas. Com reconexão. E eu decidi tentar. Não por coragem. Mas por exaustão. Porque continuar daquele jeito já não era mais viver. Foi um cheiro que me trouxe de volta. Não era um cheiro qualquer. Era memória pura, impregnada no ar. O aroma do chá de camomila subindo pela casa, preenchendo os cantos como uma prece silenciosa. Lembrei da minha avó, sentada na cadeira de palha, mexendo a infusão com a colher de madeira. Ela não dizia nada. Não explicava. Não prometia cura. Só deixava o tempo fazer seu trabalho, enquanto o vapor dançava no ar. Foi só uma lembrança. Mas parecia um chamado. Um sussurro que atravessou o tempo para me encontrar. Será que a cura sempre esteve aqui, diante dos meus olhos? Será que, em nome da pressa, da praticidade, da eficiência, eu escolhi me afastar do que realmente podia me devolver a paz? Naquele instante, algo virou dentro de mim. Um tipo de vergonha. Mas também um tipo de esperança. Porque se aquilo existiu, se aquela memória ainda estava viva dentro de mim, talvez ainda houvesse tempo de recuperar, de reaprender, de reconstruir o sono não com drogas, mas com rituais, com cuidado, com plantas, com escuta. Foi aí que eu decidi parar de correr. Me sentei, peguei um caderno e comecei a escrever os nomes que me vinham à cabeça: camomila, erva doce, capim-limão, mulungu, maracujá, lavanda. Cada um com uma energia, uma função, uma história. Não eram apenas plantas. Eram memórias vivas. Eram remédios que não vinham em bula, vinham em cheiro, em sabor, em tempo. Eu não sabia preparar. Eu não tinha as proporções certas. Mas sabia que precisava escutar o que aquelas ervas tinham a dizer. Comecei a pesquisar, ouvir relatos, buscar fontes que ainda respeitavam a sabedoria ancestral. Descobri que o mulungu, por exemplo, era usado por gerações inteiras para acalmar o coração. Que a camomila não era só relaxante. Ela limpava a alma. Que o simples ato de ferver a água e esperar o tempo do chá já era, em si, um gesto de cura. O remédio que me destruía era rápido, forte, artificial. Mas as plantas eram outra coisa. Tinham um ritmo próprio. Um pulso natural. E talvez fosse isso que me faltava. Respeitar o tempo da terra, para que ela me ensinasse a descansar de novo. A cura não chegou como milagre. Não veio em explosão, nem em promessas. Começou com um gesto mais simples, e talvez o mais esquecido. Ferveu-se a água. Colocou-se a erva. Esperou-se. Em silêncio. Sem tela. Sem barulho. Sem urgência. E ali, naquela espera humilde, algo começou a mudar. Não no corpo. Ainda não. Mas na presença. No ritmo. No respeito. A primeira noite foi difícil. Eu tremia de medo de não conseguir dormir sem o comprimido. Mas respirei fundo, fechei os olhos e tomei o chá. Erva doce. Simples. Doce. Como um abraço antigo. Ela não me fez apagar. Ela me embalou. Como se dissesse, você vai aprender de novo. Mas com paciência. Com amor. Na segunda noite, acrescentei mulungu. Forte. Terroso. Como se alguém estivesse me segurando pelas costas e dizendo,
você não está mais sozinho. Capim-cidreira entrou na terceira noite, limpando os pensamentos como brisa que dissipa a névoa. E a cada infusão, um detalhe novo, o cheiro que acalma, o calor que conforta, o tempo que desacelera. Eu estava construindo algo. Não apenas um chá, um portal, um ritual. Uma resistência silenciosa contra um sistema que me queria dopado, passivo, inconsciente. Descobri que preparar o chá era mais importante do que tomá-lo. Que esperar a água ferver era uma meditação. Que cobrir a xícara e deixar em infusão era uma forma de confiar no tempo. Que beber devagar, sentindo cada gole, era um reencontro com o corpo, com a alma, com a criança que um dia dormia sem medo. Cada planta uma lição. Lavanda para soltar as amarras da mente. Valeriana, densa, profunda, como um mergulho em águas escuras onde o silêncio cura. Comecei a perceber o que ninguém nunca me disse. O sono não é ausência de consciência. É rendição. É confiança. É entrega. E todas as noites, ao repetir esse pequeno ritual, eu dizia ao mundo, mesmo que em silêncio, que eu não seria mais propriedade da indústria. Que meu corpo era meu. Que meu sono era sagrado. E que não precisava custar minha lucidez. O ritual virou escudo. E logo, virou arma. Um gesto pequeno, mas que carrega séculos de sabedoria. A cura estava ali. Sempre esteve. Só que ninguém lucra quando você se cura com uma planta. A noite chegou como um teste. Como uma sentença prestes a ser cumprida. Tudo em mim tremia. O corpo, em abstinência, implorava pela cápsula habitual. A mente sussurrava medos antigos. E se não conseguir? E se enlouquecer? E se o sono nunca mais voltar? Mas naquele dia, eu não tomei. Recusei. Pela primeira vez em anos, fui dormir sem a muleta química. Preparei o chá com as mãos trêmulas. Mulungu, camomila, valeriana. Uma mistura densa, forte, quase ritualística. Como se eu estivesse me despedindo de um velho carcereiro e me apresentando de novo à minha própria alma. Sentei na beira da cama. Tomei devagar. E esperei. Os primeiros minutos foram um caos. A respiração presa. As pálpebras pesadas, mas inquietas. O coração, disparado como um tambor ancestral batendo contra minha caixa torácica. Senti medo. Senti raiva. Senti vontade de desistir. Mas algo me segurou ali. Algo mais antigo que o medo. Uma fé crua, primitiva, de que o corpo sabia o caminho, se eu deixasse ele me guiar. E então, sem aviso, o sono veio. Não como um golpe, mas como um rio. Calmo, profundo, natural. A mente foi silenciando sozinha. O corpo afundando no colchão como se dissolvesse na noite. Nenhum sonho. Nenhuma interrupção. Só silêncio. Um silêncio sagrado. O tipo de silêncio que só existe quando o corpo finalmente sente que está seguro. Acordei antes do despertador. Confuso. Cauteloso. Achando que havia dormido pouco. Mas quando olhei o relógio, vi 7 horas. 7 horas inteiras. Sem pânico. Sem interrupções. E o mais impressionante, sem ressaca. Sem boca seca. Sem confusão mental. Pela primeira vez em muitos anos, acordei em paz. Em silêncio. Comigo mesmo. Ali eu entendi. Era real. Era possível. O que diziam ser impossível, era só esquecido. Escondido. Trocado por conveniência. E se era possível uma noite, poderia ser 2. Depois 3. Depois uma vida inteira. Naquele momento, não era só o sono que voltava. Era a dignidade. A autonomia. O reencontro com um corpo que eu achava ter perdido para sempre. Eu estava livre. Foi só depois de dormir com liberdade que percebi o peso da prisão em que vivi por anos. Uma prisão sem grades, mas com embalagens. Com receitas médicas. Com jargões que soam como ajuda, mas escondem uma verdade cruel. Não querem que você melhore, querem que você dependa. Comecei a olhar em volta. As prateleiras do supermercado pareciam corredores de um hospital disfarçado. Tudo empacotado, colorido, fortificado com promessas sintéticas. E de repente eu vi, o veneno estava em todo lugar, disfarçado de lanche rápido, de refeição balanceada, de 0 açúcar. Mas o açúcar estava lá, o sódio, o aditivo, o conservante, tudo aquilo que acelera seu coração,
bagunça seu cérebro, te impede de dormir, e depois te oferece um comprimido para compensar. Acordei para um pesadelo real. Quantas vezes me disseram que aquilo era cuidado, que o médico sabia, que o remédio era necessário, que a dor era normal, que a insônia era parte da vida adulta. Mas nada disso é verdade. O que me venderam como tratamento era só uma forma de manter a doença sob controle, nunca de curá-la. Vi o ciclo se repetir em todos à minha volta. Gente cansada, irritada, anestesiada, sem sono verdadeiro, sem fome de verdade, comendo com pressa, dormindo com medo, vivendo à base de estímulos e sedativos. O corpo gritando, mas ninguém ouvindo, porque nos ensinaram a silenciar os sintomas com comprimidos, ao invés de escutar o que eles têm a dizer. E aí me perguntei, o que você chama de vida? Será que não é só sobrevivência? Aceitar viver dopado não é cuidado, é desistência. Percebi que o verdadeiro autocuidado não tem código de barras. Tem cheiro de planta, tem gosto de raiz, tem tempo, tem ritual. É lento, é real. E ninguém ganha com isso, só você. Porque não existe lucro na sua liberdade. E é por isso que ninguém te contou esse caminho. Mas ele existe. Eu vi. Eu vivi. E agora, eu falo, para que mais alguém acorde desse torpor. Cada noite é um convite. Um sussurro do corpo dizendo, obrigado por me escutar. Não há pressa. Não há medo. Há silêncio. Há chá quente entre as mãos. A erva doce, camomila, mulungu, não como remédio, mas como aliados. A insônia, que antes era minha inimiga, virou uma professora paciente. Ela me mostrou onde eu me perdi, onde eu fingi estar bem, onde eu calei minha dor para caber na rotina. Dormir voltou a ser um ato sagrado. Um ritual de reconexão com algo maior do que eu, com a sabedoria que pulsa na natureza e que sempre esteve aqui, esperando para ser lembrada. Porque, no fim, não é sobre chá. Não é sobre ervas. É sobre escutar o corpo. Confiar nele. Voltar para casa. Não há mágica. Há processo. Há escuta. Há escolha. E eu escolhi. Escolhi viver sem remédios. Escolhi sair da fila da farmácia. Escolhi sair do piloto automático. Escolhi não terceirizar mais minha saúde. Escolhi desacelerar, sentir o gosto da água, o aroma da planta, o peso da noite que chega sem medo. Hoje, sou livre. Mas não daquela liberdade vendida nos comerciais. Falo de outra liberdade. A que nasce quando você para de pedir permissão para viver bem. E agora eu te pergunto, quantas noites você ainda vai entregar na mão de um comprimido? Quantas vezes você vai chamar de vida essa sobrevivência anestesiada? Se isso fez sentido para você, escreve eu tô aqui nos comentários. Quero saber quem ainda acredita, quem ainda não desistiu. Porque a verdadeira liberdade é estar em paz com o seu corpo, com suas escolhas, e com o caminho que você escolhe trilhar. E se isso fez sentido para você, se em algum momento dessas palavras você se viu ali, nesse espelho turvo da rotina, escreve aqui nos comentários. Quero saber quem ainda não desistiu, quem ainda acredita que é possível recomeçar. Mesmo que doa, mesmo que ninguém mais entenda. Preste muita atenção, é importante que saibam. As informações contidas neste vídeo são apenas para fins informativos gerais e não pretendem substituir o aconselhamento médico profissional. Para diagnóstico e tratamento de qualquer problema de saúde, consulte um médico qualificado. Muito obrigado por assistir ao vídeo de hoje. Espero que essa jornada tenha tocado algo dentro de você e mostrado uma nova perspectiva sobre o que realmente pode transformar a sua saúde. Agora, deixe nos comentários qual alimento ou prática você gostaria de ver no próximo vídeo. Quem sabe não falamos sobre ele aqui em breve. Se você ainda não se inscreveu no canal, aproveite para se inscrever, deixar o seu like e ativar o sininho das notificações. Isso ajuda demais o canal a crescer e permite que este conteúdo chegue a mais pessoas que precisam dessas informações. E agora eu te pergunto, depois de aprender tanto sobre os benefícios dos chás calmantes como camomila, mulungu, erva doce e valeriana, como você pretende incorporá-los na sua rotina? Me conta aqui nos comentários. E não saia do vídeo agora, porque temos 2 vídeos aparecendo aí na tela final. Escolha um e continue com a gente nessa jornada pela saúde natural. Muito obrigado por assistir. E até o próximo vídeo.